Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, neste vídeo vou falar sobre a quantidade adequada de galinhas para cada galo. Eu soltei o Thompson para se divertir um pouco. Também vou falar do preço da ração, que voltou a subir, e como evitar o mau cheiro no galinheiro. Vou falar também um pouco mais da criação, beleza? Eu melhorei da gripe, mas não estou 100%. A semana foi praticamente aí toda perdida, mas vamos à luta. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? No final do vídeo eu mando alguns abraços. Então a gripe não aliviou no decorrer da semana e nem deu para terminar as baias para os galos, mas hoje já me sinto melhor. Até o meio da semana que vem eu finalizo os trabalhos. Eu resolvi soltar o Thompson, ele ficou preso por mais de um mês, E galo solitário por muito tempo costuma adoecer. Peguei ele para dar uma olhada, tem uns cascos nos pés, passar óleo queimado e soltar. Ele tá trocando as penas e nem está muito fogoso, mas já se enfrentou com um bico de tesouro aqui na tela e eu tive que intervir. Bicho encrenqueiro. Aproveitando para falar sobre a quantidade de galinhas para cada galo, essa é uma dúvida recorrente, apesar de muita gente falar sobre isso aqui no YouTube. Vejam bem, recomendam até 10 galinhas para cada galo. Os vendedores de ovos galados normalmente utilizam 6 galinhas para cada galo. Isso é para ter quase que uma certeza que todos os ovos serão galados. Não quer dizer que você não possa utilizar mais galinhas para um galo. Também não quer dizer que você precise de um galo no meio de suas galinhas. Se você não tem interesse na reprodução, o galo é descartável. Agora, se trabalha com a venda de pintinhos, ovos galados, ou está reproduzindo seu plantel constantemente, o ideal é ser rigoroso. Algumas pessoas já falaram que tem várias galinhas para um galo e nem por isso deixou de nascer pintinhos. Claro, vai nascer mesmo, mas na maioria das vezes o número de ovos não galados é alto. Da primavera ao verão, as aves estão no ápice de fertilidade, os galos fazendo até 40 cópulas por dia. Mas tem muitos fatores que atrapalham, como a quantidade de sêmen, a qualidade, a alimentação do galo e etc. A idade do galo é levada em conta também. O galo com mais de 2 anos já é considerado velho para a reprodução. Numa criação de quintal sem muitas obrigações, é sossegado, não tem regras. Na verdade, esse tipo de criação só tem 2 regras: um ambiente adequado e boa alimentação. Por agora estou deixando um galo com essa galinhada toda só por motivo de bem-estar. A criação fica muito mais bonita e agradável com o galo no meio, Mas assim que eu fizer as baias, eu vou separar, porque vendo ovos para consumo e ovos estando galados estragam mais rápido, ainda mais nesse calor do Nordeste. Falando sobre o preço da ração, os ingredientes de base tiveram um novo reajuste. O milho esteve de R$ 95, a saca de 60 quilos, milho moído, voltou a passar dos R$ 100, comprei de 102. A soja subiu um pouquinho também, tá na faixa dos R$ 80, meio saco. É complicado, viu? Aqui choveu muito desde outubro, mas não é uma região produtora de grãos, o que poderia minimizar o problema. E sobre eliminar o mau cheiro do galinheiro, alguém comentou sobre isso nessa semana, resolvi falar sobre o assunto. A pessoa que comentou disse que estava tudo molhado por conta das chuvas fortes. Bem, o problema de umidade é muito sério e além do mau cheiro, pode esperar muitos problemas de saúde também. Galinheiro úmido é um veneno.
Então, primeiramente, é preciso acabar com a umidade no galinheiro, trocar a cama, diminuir a densidade de aves e tomar cuidado com os bebedouros que ficam vazando. Se possível, faça o poleiro para o lado de fora, como os daqui. Olha só, o tanto de fezes embaixo do poleiro. Imagina isso dentro do galinheiro. Agora, é preciso isolar essa área. Esse monte de fezes é um parque de diversões para as galinhas. Elas adoram ciscar nas fezes. Até porque alguns alimentos não digeridos são consumidos novamente por elas. Isso causa um monte de doenças. Primeiro vão se encher de vermes, abrindo caminho para muitas doenças. Então, o problema do mau cheiro é umidade. Umidade nas fezes é o problema. As fezes secas não fedem. Olha só, eu coloquei areia nesse local onde as galinhas costumam ficar. A areia é muito boa para puxar a umidade das fezes. Um bando de galinhas defecando ao mesmo tempo deixava uma meleira danada no capim. Essas galinhas estavam espirrando muito, algumas já corizando. Com o tempo mais seco e o fim da umidade aqui, elas melhoraram um bocado. Uma ou outra ainda espirra, mas eu dei remédio também. Neoflox, Tormicina, a Tormicina 100, e graças a Deus melhoraram um bocado. Aqui onde estão os franguinhos já está bem feio. A cama de areia sujou bastante. E no decorrer da semana que vem eu vou trocar. É bem trabalhoso, viu? Mas é necessário. Enfim, a criação segue de boa. E em breve trarei novidades. Agora quero mandar um abraço para Davi Lucas, Neudo Araújo, Lim Ferreira, do Ceará, Edmar Ribeiro, Erivelton, do Piauí, Professor Carlos, de Timbaúba, Pernambuco. Abraço também para Marcos Douglas, Sara, Elvice Torres, Wilson Braga, de Mato Grosso, Evandro Barros, do Rio de Janeiro, Gerson Cruz, da Fazenda Pedra Nova, Bahia, Carlos Eduardo, Ramon Tuiu, Igor, do Maranhão, Tina Silva e Marco Silva. Um salve para o canal PC Tube, canal Voando com Aves, e um salve para o canal Vida das Aves. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!